É, eu sou o Pedro Teodoro, membro da comissão organizadora da 38ª Semana da Química, e vamos dar início à segunda atividade do dia sobre desenvolvimento de sensores eletroquímicos em papel, visando aplicações analíticas, aspectos históricos e evolução. Antes de iniciar, eu tenho que dar alguns avisos. O primeiro deles é que a presença será tomada pelo Zoom. O outro é que os forms de perguntas e do feedback serão enviados pelo chat, lembrando que as perguntas devem ser feitas apenas pelo formulário. As palestras serão gravadas e disponibilizadas no YouTube. As perguntas serão feitas ao final da palestra, após o término da fala do professor Tiago. Ao final das perguntas, vamos realizar o sorteio da palestra anterior. E fiquem atentos para a próxima palestra em que iremos sortear o livro Fundamentos de Balança de Massa e Energia, um texto básico para análise de processos químicos, segunda edição revista e ampliada. Bom, agora falando um pouco da palestra. Um dos materiais mais comuns em nossa sociedade, o papel, também pode ser um substrato versátil para determinarmos a composição química de amostras clínicas, forenses e ambientais. Nesta palestra, o professor Tiago Paixão apresentará uma perspectiva histórica sobre o uso científico do papel e seu desenvolvimento como um novo sensor molecular visando resolver problemas ambientais, forenses e clínicos. O professor Tiago possui graduação em Química com atribuições tecnológicas, mestrado e doutorado em Química, na área de concentração química analítica, pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor associado do Instituto de Química da Universidade de São Paulo e coordena um laboratório de línguas eletrônicas e sensores químicos sediado na mesma instituição. Tem experiência no desenvolvimento de sensores químicos e arranjos de sensores do tipo língua eletrônica, visando a resolução de problemas analíticos nas áreas ambientais, clínicas, forense e alimentícia. Entre os anos de 2009 e 2020, teve 13 projetos aprovados e financiados pelo CNPq, FAPESP, ONGR e CAPES. Atualmente é presidente da Comissão de Pós-Graduação no Instituto de Química da Universidade de São Paulo e já foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química entre 2014 e 2018. Orientou 4 dissertações de mestrado, 7 teses de doutorado e supervisionou 4 pós-doutorandos. No início de 2018, foi nomeado membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências na categoria para jovem cientista. Bom, com isso, eu desejo a vocês todos uma ótima palestra e passo a palavra para o professor. Obrigado, Pedro, pela oportunidade aí de conversar com todos vocês, né? Então, fico bastante honrado com o convite da Semana da Química para poder participar, né? Então, acho que é algo bastante bacana da gente começar a conversar sobre um tema que é bem interessante, que está muito voltado principalmente para essa parte de reconhecimento molecular. Então, é algo que é bastante interessante do ponto de vista de análise. Sensores é algo que vem chamando bastante atenção ultimamente, né? Então, até em química analítica ou na química em geral, essa parte de sensoriamento é algo que chama bastante atenção, principalmente dessa parte que a gente vem vivendo por causa da pandemia em si, também fazendo com que a gente leve em consideração a necessidade de sensores que vão fazer monitoramento remoto. E aí eu escolhi esse tema justamente para falar que o papel é um sensor bastante interessante, pode ser um substrato bastante interessante para a gente desenvolver esses sensores, e principalmente ele tem uma característica bem interessante do ponto de vista de custo, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E aí a ideia foi por esse motivo que eu escolhi falar um pouco sobre aspectos teóricos e falar sobre essa parte de papel. E eu vou contar um pouco da história de como que a gente no laboratório chegou nessa parte de desenvolver dispositivos em papel, um pouco da história do papel e sendo utilizado nessa parte de sensoriamento. Então a ideia aqui é claro mostrar que o papel já é um material que agora ultimamente vem sendo substituído, né? Então ele vem sendo substituído por dispositivos eletrônicos, então já uma boa parcela da população já começa a fazer leitura de livros e já começa a deixar de utilizar o papel em si como um material para transferir conhecimento, para leitura. Só que a parte bastante interessante que a gente tem desse ponto de vista aqui é que o papel é algo que substituiu outros materiais historicamente. Então, existia uma série de outros materiais onde a cultura era transferida de uma civilização para outra, de um tempo para o outro, que era considerando, por exemplo, pele de animal, pedra, madeira, papiro, a própria seda, né? Então, armazenava informação ali, ele é transferido de uma civilização para outra, de uma cultura para outra. Então, isso fazia com que a gente tinha um certo problema, né? Escrever numa pedra é algo bastante volumoso, difícil de você transportar esse material de um lugar para o outro. Então, o papel foi esse material único aqui que deu essas possibilidades, a gente conseguir transferir conhecimento, tecnologia,
de uma civilização para outra e transferir isso ao longo do tempo, né? E a ideia eu vou tentar mostrar também por que ele pode ser algo interessante do ponto de vista científico. Então, o fato do papel ter substituído esses materiais ao longo do tempo fez com que ele tenha uma razão para isso, né? Então, esses materiais tiveram alguma razão para conseguir chegar nessa evolução aí ao longo do tempo e para substituir aqueles materiais volumosos. Algumas dessas razões, né, para se levar a isso, né, que fez ele substituir esses outros materiais, está relacionada com o fato dele ser leve e fino. Então, ele é fácil de ser transportado e armazenado, como a gente estava discutindo. E essa característica é uma característica muito importante do ponto de vista sensorial, né? Então, se a gente for pensar que ao longo do tempo a gente quer transferir esses materiais, entregar para alguém que vai fazer uma medida num outro lugar, no campo, né? Então, acho que é bastante interessante de perceber que isso faz com que a gente tenha que ter um material de volume pequeno que consiga ser facilmente transferido para essa tecnologia para uma outra pessoa, um dispositivo montado numa plataforma como essa. Custo é algo extremamente importante do ponto de vista de larga escala e até de facilidade de produção. Então, papel é algo que é produzido com custo relativamente baixo. A gente sabe muito bem como produzir esse material, né? Sabe muito da parte química desse material, né? A gente tem a celulose aqui, as cadeias de celulose ligadas, né? Mostrando que a gente já conhece muito da parte das propriedades químicas, entre elas essa estrutura porosa que é criada por essa celulose, né? Que é um material extremamente interessante porque a gente já faz hoje em dia. Quando a gente imprime um material no papel, ou uma tinta no papel, nós está armazenando nada mais, nada menos do que um reagente químico ali. Então, a ideia de utilizar o papel como uma matriz para armazenar reagentes químicos é algo interessante e a gente já usa isso para poder fazer a impressão. Então, outras características que a gente tem ali ainda. O papel é algo que é fácil de descartar, né? Então a gente consegue descartar ele de uma maneira muito fácil. Então, ele pode ser reciclado, então a gente pode começar a utilizar esses sensores, então é algo que a gente pode substituir e reciclar para poder utilizar esse material, e ele é biodegradável. Então, a gente consegue fazer com isso um ciclo no qual eu consigo não só usar sensores que têm materiais que poderiam ser tóxicos, por exemplo, mas consigo reciclar esse sensor para poder ser utilizado novamente. Aqui tem uma característica que, do ponto de vista, parece ela ser não muito importante agora, né? Essa flexibilidade, esse fato de ser deformado, mas aqui tem uma característica bastante legal que eu vou tentar mostrar para vocês como é que, pensando até no tema que vocês sugeriram para a Semana da Química, tem a ver com como a gente pode fazer sensores que podem revolucionar um dia a humanidade. Eu vou tentar mostrar isso com outro gráfico que eu gosto bastante, para tentar mostrar para vocês como essa característica aqui pode ser algo muito importante do ponto de vista essa flexibilidade, nessa possibilidade de deformação. Então, a ideia aqui, além disso, como a gente já sabe também tem a capacidade, acho que todo mundo já fez alguma vez na vida, usar o papel para fazer filtração, fez um café. Então, ele tem propriedades que a gente consegue fazer com que ele consiga realizar uma separação química. Então, a gente está mostrando aqui, tem várias propriedades muito legais do papel, que a gente pode começar a combinar para tentar pensar nele como algo que pode ser útil para sensoriamento. Porosidade, como eu já comentei, né? Então, isso aqui é uma característica muito importante se a gente for parar para pensar, principalmente quando a gente vai para o campo, né? Então, às vezes eu vou para o campo e preciso levar um instrumento para impulsionar a solução de um lugar para o outro. O papel, pelo fato dele ter a porosidade, ele faz com que a ação capilar, né? Essa ação da capilaridade faça com que um fluido seja transportado, né, nesse material. A gente pode começar a combinar soluções para se misturarem num determinado local e a partir daí utilizar essas características do papel absorver matéria, né, líquidos aqui. E outro ponto também tem a ver com o que eu já comentei um pouquinho, que é a gente sabe muito da química do papel. Então, a gente pode começar a modificar essa estrutura do papel para criar esses tais sensores que a gente está começando a conversar aqui um pouquinho. Então, pensando desse ponto de vista com relação à produção do papel, e a gente estava conversando sobre como ele pode ser produzido, aqui tem uma estrutura, né, que mostra a cadeia de produção do papel. Então, dentro dessa cadeia de produção do papel, a gente tem lá que o papel aqui é oriundo da madeira, né? Então, e a madeira tem uma série de materiais que são interessantes aqui nessa sua composição. Basicamente, ele tem de 40% a 50% de celulose, a hemicelulose, que é responsável por absorver, por dar aquela estrutura fibrosa, por absorver água. A lignina, que é o que a gente está mais interessado em tentar remover do papel, quando ela está no papel, a gente tem aquela característica mais marrom do papel, mais escura, né? Então, mas o que a gente está tentando fazer nesse processo de produção é remover a lignina, basicamente.
E tem alguns outros extrativos da madeira, como terpenos, triglicerídeos, compostos fenólicos, que também é algo que a gente tenta remover durante esse processo de produção. Dependendo do que a gente for utilizar, a origem desse papel pode ser não necessariamente vindo da própria madeira, ela pode vir do algodão. Quando a gente quer, por exemplo, realizar filtrações no laboratório, esse papel é oriundo do algodão por causa da pureza. Ele tem muito mais celulose, menos lignina, então a pureza dele é bastante alta, principalmente quando a gente está pensando em separações químicas, então a gente não quer que algo contamine a solução que a gente está utilizando ali, ou contamine aquele ambiente químico que a gente vai tentar utilizar. E dentro desse processo, a gente passa por um processo aqui de triturar a madeira, né, de lavagem das toras. Depois a gente tem dois processos de ação mecânico e químico, né? O químico pode ser os processos alcalino, processos craft, que é realizado com sulfito. A gente tem processos mecânicos que normalmente são feitos para madeiras mais moles, que nem pinos. É utilizado um processo mais mecânico. Depois disso, a gente passa aqui, então, esse material, o que é oriundo desse processo aqui, passa por um processo de polpação. Dentro desse processo de polpação, ele acaba passando por outro processo de branqueamento, que é justamente para tirar qualquer material impregnado. Aqui a gente pode utilizar, por exemplo, o material para fazer papelão, depois antes dessa polpação, aqui antes dessa outra remoção da lignina. E depois no branqueamento a gente acaba utilizando processos como ozônio, com hidróxido de sódio para poder fazer esse clareamento e a produção das folhas a partir daquele material que é oriundo dessa polpação. E se a gente for reciclar, a gente pode continuar pegando material e seguindo um outro processo por aqui até chegar na polpação também. Então a gente sabe muito bem como produzir materiais com características diferentes, com propriedades mecânicas diferentes. Então aqui é onde a gente entra um pouco de que dá para explorar muita coisa aqui, e é onde eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho do que dá para se fazer com alguns resultados que a gente já obteve ou com outros da literatura. Então, o que eu estou tentando convencer vocês é que existe um monte de características interessantes com relação ao papel, né? Então, o papel do papel na nossa vida cotidiana aqui, que foi isso que eu tentei mostrar, ele pode trazer algumas características interessantes como, do ponto de vista científico, disponibilidade, então eu posso criar sensores em qualquer lugar do mundo. Portabilidade, isso aqui é algo extremamente importante, como eu comentei no início do seminário, pensando principalmente na possibilidade de eu conseguir levar esse material para outros lugares. Imagina que eu quero pegar um material para vocês, por exemplo, e quero que vocês façam uma análise em um outro lugar do mundo. É possível levar, armazenar reagentes. A gente também está discutindo sobre acessibilidade, então se tem em qualquer lugar do mundo é fácil colocar. Sobre a biocompatibilidade, então eu consigo compatibilizar, então a gente sabe, aqui pensando na química do papel, da celulose, a gente sabe várias reações químicas com grupos aldeído para conseguir modificar o papel, com grupos epóxi. Então, a gente consegue modificar o papel e modificar com biomoléculas, né? Eu posso mobilizar uma enzima, posso fazer com que eu imobilize um outro determinado composto, um imunocomposto, pensando em testes para fazer tipo ELISA, testes de imunocromatográficos. Então, tem uma série de modificações que a gente pode utilizar pensando nessa parte da química do papel, principalmente nessa parte de modificação e da estrutura química do papel. A gente conversou sobre o armazenamento do papel, né? Então a impressão faz isso, então a gente pode armazenar reagente químico para que alguém faça uma análise em outro lugar. O transporte passivo do fluidos, isso é importante pensando naquela história de misturar reagentes, transportar material sem ter que precisar, por exemplo, de uma bomba peristáltica para proporcionar a solução em várias análises que a gente acaba fazendo hoje em dia na academia, ou até mesmo em campo, né? Filtração e separação, como eu comentei, vários de vocês já devem ter feito alguma vez na vida uma cromatografia em papel. Então, é algo que a gente consegue fazer com facilidade, utilizando essas características que são a porosidade do papel. Então, aqui a gente tentei mostrar para vocês um pouco do legal. Então, a gente tem uma estrutura, tem um papel, que tem características que podem ser interessantes do ponto de vista científico, e todos vocês já usaram papel alguma vez na vida para fazer uma análise. Então, não é algo que é novo, mas tentar mostrar para vocês o que veio de novo ao longo do tempo, né? Ou o que veio de novo recentemente, né? A partir de 2007. Um ponto importante, todos vocês já usaram papel de tornassol alguma vez para indicar acidez e basicidade de soluções. Então, se você tinha uma solução ácida, estava meio laranjinha, se você tem uma solução alcalina, ficava verde o papel, meio esverdeado. E isso veio lá do século XVII. Então, a gente já estava com isso já muito sendo utilizado, principalmente porque a gente impregnava o papel com líquen, né? Então, a gente extraía do líquen um corante no qual ele muda na presença de um ácido, na presença de uma base. E é aqui que a gente entra no ponto. Então, a gente tem aqui o que a gente chama basicamente de ter um sensor.
né? Então, com isso, o que a gente está fazendo aqui? Tendo algo que indica uma mudança do ambiente, que indica uma característica química daquele ambiente a partir da alteração de cor. Então, isso aqui seria algo extremamente interessante para a gente saber de forma qualitativa composição de soluções, acidez de soluções e conseguir controlar, por exemplo, o pH de uma piscina, controlar o pH de uma determinada solução baseada nessa alteração de cor. Então, com isso, o que acontece, então, com essa parte do papel aqui, que a gente acaba tendo muito, né, com relação a essa utilização do papel, pensando aqui do ponto de vista de linha do tempo. Então, não é novo. Aqui a gente estava falando sobre o papel de tornassol ser utilizado como indicador de acidez e basicidade, mas também a gente tem aqui a utilização, por exemplo, já sabia lá dos anos 23 que o papel era utilizado para fazer detecção de ferro 3 em pigmentos. Então, eu ficava esverdeado, conseguia saber se tinha ferro, por exemplo, já era um indicativo da presença de ferro, da origem da presença de ferro. A gente sabe de reações qualitativas que, por exemplo, eu posso detectar cloreto aqui na presença de iodeto, né? Então, forma uma solução, o cloro vira cloreto, iodeto vira iodo, na presença de amido fica azul. Então, a gente pode impregnar o papel para detectar, por exemplo, cloro. Isso já foi feito nos anos de 1834. Aqui tem, em 1850, tem um teste bem legal, né, que isso mostra o quanto, às vezes, é interessante pensar na parte de como a ciência evolui ou como ela demora para evoluir para alguns pontos. Em 1850, teve um médico que ele queria utilizar, ter um teste que pudesse detectar açúcar na urina de pacientes. Então, tinha uma reação entre o açúcar e o cloreto de estanho que deixava o papel ficar marrom e ele conseguia falar se tinha estanho ou não, ou se tinha açúcar ou não na urina daquele paciente. Isso ele fazia esse teste do lado do paciente, ali na cama mesmo, na maca onde o paciente estava. E na conclusão desse artigo, ele coloca aqui, ó, em 1850, ele fala que um dia a gente chegaria numa condição onde teriam muitos testes rápidos em papel para poder fazer análise. Em 1917, a gente tem vários testes de Fritz-Feigl com a parte de spot test em papel. São reações que a gente podia fazer de maneira qualitativa para detectar alteração de cor. Aqui em 1940, a gente tem cromatografia de partição em papel, já tinha separações feitas em papel. Aparece aqui em 1950, eletroforese em papel. 1982, a gente começa a ter o uso do fluxo no papel, então a gente mobilizava antígenos, anticorpos aqui, que é o que a gente tem hoje em dia no teste de gravidez. A amostra é colocada num determinado ponto, ela percorre por causa dessa capilaridade que tem no papel. Se ela encontra o antígeno, não encontra o anticorpo, a gente acaba tendo aqui, então, o fato da detecção, por exemplo, da gravidez nesse teste, e isso aqui começou a ser utilizado por muitos outros tipos de teste, com alteração de cor e até com testes depois que são mais sofisticados com outro tipo de instrumentação. Em 1982, a gente tem uma série de produtos da empresa América sendo vendidos para detectar nitrito, cloreto, nitrato, e só pela alteração de cor e até o papel de indicador de pH que vocês já usam hoje mais sofisticados, que tem várias escalas de cor, né? Só que e aí a gente tem um tempo que a gente não acontece nenhum avanço científico relativamente interessante, de 1982 até 2007. Em 2007 acontece algo muito interessante que faz o número de artigos de produção científica, ou até mesmo empresas olharem muito para essa parte de dispositivos em papel. A própria IBM em si tem um setor na empresa que só desenvolve dispositivos em papel hoje em dia, pensando nessa parte de monitoramento remoto. E o que trouxe esse avanço bastante grande? Né? Então, a gente tem lá o professor Whitesides, que desenvolve lá nos Estados Unidos pesquisas com relação a... Ele trabalha com uma série de áreas diferentes, mas o que ele acaba fazendo, que é muito diferente, é utilizar algum tipo de padrão que ele imprime no material. Então, aqui ele estava usando photoresist, que é uma tecnologia até relativamente cara para se fazer isso, mas ele consegue fazer com que a solução só encontre barreiras hidrofóbicas, aqui percorra um caminho para encontrar reagentes químicos em um outro ponto e aqui começar a fazer reações químicas. Então, ele utilizou um dispositivo para detectar glicose, por exemplo, e eu vou mostrar para vocês qual é a grande diferença de fazer isso desse jeito e usar, por exemplo, um glicosímetro. Só que eu acho que o que faz marcar bastante o fato dessa grande quantidade de artigos sendo publicados até hoje está mais relacionado com a produção de dispositivos, essa barreira hidrofóbica aqui usando cera, né? Então, utilizando uma impressora de cera, o próprio giz de cera que a gente pode utilizar para pintar papel, ele acaba sendo transferido para o papel e criando essas barreiras hidrofóbicas. Então, isso é algo que
acabou revolucionando em 2009 e eu vou mostrar para vocês qual foi o caminho que isso tomou com relação ao papel para poder utilizar essas abordagens aqui. E então tentei mostrar para vocês a parte do aspecto, no caso aqui, relacionado ao papel em si, né? E aí tentar mostrar para vocês por que eu acredito que isso é algo bastante interessante do ponto de vista analítico. Desde que eu comecei a fazer minha graduação, como muitos de vocês estão aqui, eu escutava que um dia a gente ia ter dispositivos analíticos que iam estar embarcados numa pessoa, ou as pessoas iam ter várias maneiras de se monitorar, né? Então a gente chega no que a gente está discutindo hoje em dia de dispositivos que são vestíveis, dispositivos que a gente começa a ter aqui para utilizar na prática, junto com a gente, para trazer uma informação para um médico tomar um diagnóstico, né? Então, isso era algo que eu sempre escutava ao longo do tempo. Isso demorou bastante tempo para acontecer. A gente passou por etapas aqui que a gente chama de dispositivos que ficam em casa para as pessoas monitorarem diabetes ou glicose no sangue. É um dispositivo que é feito pela própria pessoa na casa dela e ela consegue passar uma informação para o médico para tomar uma medicação. E a gente acho que agora a gente está começando a vencer essa barreira aqui, né, de começar a ter dispositivos que estão telefones celulares. Isso aqui é um mordedor bucal que foi desenvolvido no laboratório, que pode medir, por exemplo, a quantidade de ácido úrico na saliva. Esse aqui ainda é grande, né, se a gente for pensar. Peguei uma capa de um outro periódico aqui que mostra tatuagens que mudam de cor e sabe se o atleta precisa, por exemplo, se hidratar ou não com essa mudança de cor. Então, a gente está começando a sair de um universo que tinha equipamentos muito grandes para equipamentos que são pequenininhos. E aí é onde entra essa parte de sensores que eu estava comentando com vocês, que ela é muito importante do ponto de vista. Então, a gente precisa ter dispositivos muito pequenos. Não dá mais agora para colocar um cromatógrafo nas costas de alguém e ir lá realizar uma análise em campo. Então, é isso que a gente está tentando vencer, e por isso que eu acredito que o papel vai acabar ajudando todo mundo nessa parte analítica aqui, né? Desenvolver dispositivos nesse ponto. Uma das coisas que é importante, acho que conversar com vocês também, que é bem legal do ponto de vista de muitos de vocês vão começar a procurar logo lugares para fazer pesquisa, já estão muito interessados em realizar pesquisa, e existe uma ferramenta bastante interessante do Elsevier, que é esse SciVal, e ele mostra para vocês quão quente um determinado tópico é dentro da literatura. O que ele vai mostrar para a gente é esse valor, quanto mais próximo de 100, significa que aquele tópico é algo muito importante da literatura, tem muita gente procurando. Eu fiz uma pesquisa aqui nesses últimos 6 anos, aqui mais ou menos, e o que ele acaba mostrando para a gente é dentro desse tópico que eu comentei com vocês, a palavra-chave, como que eu posso fazer essa linha do tempo ser resolvida. E o que mais aparece aqui é a parte microfluídica, então são dispositivos que são micrométricos para fazer tipo de análise, telefone celular, papel, é uma palavra nessa nuvem de palavras bastante grande. Point of care é quando a gente está tentando fazer uma medida no ponto de necessidade, ali, ou no ponto de saúde, ali, que é o que a gente estava conversando daquela parte do médico que tentou determinar a glicose. Então, coisas portáteis, papel, ensaios aqui, né? Sensores eletroquímicos que a gente está discutindo, acabam aparecendo muito aqui dentro dessa resolução desse problema. E essa ferramenta ela é muito útil para vocês entenderem áreas que estão mais sendo buscadas na literatura, na parte acadêmica desse ponto de vista. É uma área que tem pessoas de áreas muito diferentes. Se a gente for pensar na parte química, só 5% dos artigos aqui são publicados por químicos, então, e existe um conjunto bastante grande. Na medicina busca muito, justamente porque eu comentei com vocês a parte do ponto de necessidade, ou dispositivos para a saúde. Então, é uma área que engloba muito uma pesquisa bastante conjunta com várias pessoas. O Brasil é um país que está aqui na 10ª posição de produção científica nessa área, né? Então a gente tem bastante. É interessante perceber que a gente é um país ainda que consegue publicar bastante e vem desenvolvendo. Acho que muito está atrelado ao custo desses dispositivos que a gente tenta desenvolver com esses aparelhos, né? Então a pesquisa aqui no Brasil a gente não consegue às vezes fazer pesquisas com um custo muito elevado, mas a gente tenta de um jeito ou de outro tentar resolver de uma outra maneira, e o papel é interessante desse ponto de vista, que eu já vou atacar esse ponto também já já. E um outro ponto, uma outra nuvem de palavras que aparece disso tem a ver com reconhecimento de padrões, né? Então também é algo que aparece grande, os dispositivos wearable, que são esses vestíveis que a gente estava conversando, acelerômetro, aqui tem de novo sensores wearable, aqui é para acidente de queda, né, que é onde nasceu muito essa parte de dispositivos. Então, por exemplo, se tinha alguma pessoa que tem algum problema e mora sozinha, se ela cair, essa informação é passada para outra pessoa, para ir até o local onde aconteceu o acidente.
Mas o ponto interessante tem a ver com telefone celular e reconhecimento de padrão, que é isso aqui onde o meu grupo nasce querendo discutir por que é importante utilizar outros tipos de detecção para se fazer esse tipo de monitoramento. Então, tentando ainda convencer vocês do porquê que eu passando mais um argumento de por que essa parte é interessante. Então, se eu quero desenvolver um sensor químico, algo que tire uma informação do ambiente e transforme e traduza quimicamente para um químico, né, conseguir analisar a quantidade de algo no ambiente. Se eu quiser fazer isso, eu preciso de sensor. Então, se eu quiser sair para fora do laboratório. Só que esse sensor tem que ser robusto. E o grande ponto aqui é, se eu quero robustez, eu preciso provar uma interação química relativamente fraca. Eu consigo desligar um composto da superfície daquele material e usar meu dispositivo de novo. Isso nem sempre é fácil. Se eu fizer isso, o que acontece? Às vezes eu não consigo detectar concentrações muito pequenas, e se eu tenho uma ligação que não é muito forte, eu não consigo ser muito seletivo. Eu consigo detectar outras moléculas que não só aquilo que eu quero detectar. Então, se eu combino o papel com sensores químicos, então a gente está discutindo que ele é barato, tem uma série de propriedades, então o que eu começo a fazer é que meu sensor é descartável. Eu uso ele uma única vez e jogo fora, como se eu fizesse com aquelas lancetas que são utilizadas nos dispositivos de glicose. Então, mesmo que eu prove uma interação química bastante forte, eu não vou precisar desligar o composto que se ligou ali para usar. Então, isso é interessante. E eu começo a combinar, pensando nessa nuvem de palavras aqui sobre telefone celular, ou até mesmo sensores eletroquímicos que estavam nessa outra nuvem aqui, eles são dispositivos com detecção barata. Então, eu posso utilizar, por exemplo, indicação visual, que eu vou mostrar um trabalho aqui do porquê que a gente entrou primeiro usando essa parte de detecção visual. Então, dá para perceber que aqui eu venho um pouquinho na contramão, acho que do que todos vocês podem estar pensando aí um pouco. Todo mundo quer desenvolver um novo material, né? Ah, eu quero um novo material com uma tal propriedade e eu estou indo na contramão, usando às vezes até um papel de filtro de café para fazer dispositivos. Então, isso está baseado no fato de eu quero algo simples, né, barato, né, que eu vou pegar uma frase daquele artigo que eu comentei com vocês de 1883, que é um material barato, que tem em todo lugar, que é descartável e eu preciso levar em consideração, sim, o custo. Principalmente pensando que eu quero chegar em lugares, às vezes, que não tem acesso nenhum, né? Nenhuma numa tecnologia relativamente avançada. Se eu pegar um exemplo aqui daquele papel que foi produzido por Whitesides para fazer uma reação química que muda de cor, e um glicosímetro, aqui eu gasto 5 centavos de dólar, aqui eu gasto 50 dólares e 50 centavos. Né? Então, eu tenho uma redução de preço aqui de 1000 vezes. Isso é extremamente importante e sem perder, por exemplo, características analíticas, ou se eu pensar em desempenho do sensor. Eu consigo ter taxas de erro até menores. Tudo bem que eu trabalho com um pouco mais de amostra aqui. Posso demorar um pouco mais, mas acho que reduzindo o custo 1000 vezes, todo mundo espera 10 minutos aqui para poder fazer uma análise. E tenho erros menores, como eu tinha comentado. Mas o importante é pensar nisso aqui, né? Se eu tiver uma área onde eu não consigo ter, aqui eu já não tenho nem características, ou não, já é difícil conseguir ter qualquer outro tipo de tecnologia. Se eu pensar em fazer análise aqui com instrumentos de grande porte, isso já não é viável. Então aqui a gente tem um problema relativamente grande e é onde eu estou tentando mostrar para vocês que tem campo para desenvolver dispositivos baratos, né? E nessa área, principalmente pensando nessas regiões. Aqui é só para mostrar para vocês, isso aqui são capas de artigos entre 2019 e até hoje. São artigos que mostram que papel, detecção com telefone celular, detecções de baixo custo, são muito importantes para essa parte analítica agora, essa parte dessa química em análises químicas aqui. Então, voltando aqui só algumas características antes de começar a discutir um monte dessa evolução que a gente está discutindo aqui. Então, eu estou levando em consideração, estou usando algum material antigo, né, muito na contramão do desenvolvimento de novos materiais, pensando nessa capilaridade que tem a ver com microfluídica que a gente está discutindo, possibilidade de modificação e conseguir fazer sensores imprimindo. Isso aqui parece ser trivial, do ponto de vista mas a gente já sempre usa papel para fazer impressão, mas isso aqui tem a ver com reprodutibilidade. Eu consigo fazer com que a impressão faça com que os dispositivos que funcionem sempre igual, e isso é importante quando eu tenho uma tecnologia que é descartável. Então, já tem a tecnologia para desenvolver dispositivos em papel. E aqui eu peguei 2 trabalhos que mostram, acho que, o momento que eu comecei a entrar um pouco nessa área. Aqui já é antes daquele desenvolvimento que eu tinha mostrado para vocês de criar aquelas barreiras hidrofóbicas, mas o ponto é que aqui tem um sensor que acho que do ponto de vista
acadêmico para vocês, é um sensor que não é muito conhecido. A maneira dele utilizar, ou ele utilizar, por exemplo, mesmo algoritmos matemáticos para poder fazer detecção, que é algo legal, e eu vou tentar mostrar para vocês de uma maneira um pouco mais simples. Então, esse pesquisador, são duas revistas de altíssimo impacto na área de química, que ele fez o seguinte: ele pegou essa sílica modificada organicamente e colocou corantes que mudam de cor na presença de ácido base, metaloporfirinas, os indicadores aqui, e mobilizou vários deles em pocinhos aqui, como se eu fizesse um teste do tipo spot test, um teste de revelação. Eu fiz isso usando uma impressora de PIN, que essas conseguem imprimir vários materiais em um determinado lugar. O que ele fez aqui? Ele pegou esse material e ele cria uma ideia que é fazer uma subtração matemática de cores. Então, ele expõe aquela série de reagentes antes, ele tira uma foto, e depois que ele expõe um ambiente químico, ele tira outra foto. Ele faz essa subtração a partir de parâmetros de cor, que é o vermelho, o verde e o azul. Eu consigo extrair essa informação dessa cor usando um software de imagem, por exemplo, ou até mesmo um telefone celular já hoje em dia. E aí ele faz isso e subtrai essa imagem. E ele obtém, por exemplo, luzes, vou colocar aqui entre aspas, luzes acesas aqui, então cores acesas em pontos diferentes. E o que é legal disso daqui? Ele faz isso e para cada reagente químico que ele colocou em contato, ele tem um padrão de cor diferente. Isso dá ideia para a gente de um mapa de diferenciação aqui. Ele dá uma impressão digital molecular. Então, se eu quero saber qual é o composto químico, eu olho baseado num padrão de cor para saber qual é aquele reagente, qual é aquele composto químico que foi utilizado. Então, tem uma discriminação qualitativa, que ela é bastante útil do ponto de vista... às vezes eu não quero saber quanto tem, eu só quero saber o que é. Se for algo tóxico, eu não posso comer um determinado alimento, por exemplo. Então, foi aqui que eu entrei nessa brincadeira de tentar tornar o que era feito aqui, que era feito com materiais de custo relativamente alto, para custo mais baixo. Então, usei o papel trocando a sílica, a cera, que era algo que já vinha sendo utilizado, como eu comentei, naquela linha do tempo, imobilizava reagentes químicos pipetando nesses pocinhos hidrofílicos que tinham uma barreira hidrofóbica em volta, e usar um telefone celular aqui para fazer isso. Então, aqui é só para mostrar que várias pesquisas já mostram que muitas pessoas, isso aqui é até antigo, né? Mas mostra que muitas pessoas já querem que seu telefone celular faça muitas outras coisas. Dentre elas, medições de altitude já existe hoje, campo magnético também já existe, radiação ainda não. Qualidade do ar, né? Pessoas querem ter medidores de glicose, isso já existe, né? Ou até mesmo medidas de etanol, por exemplo, pensando num bafômetro num telefone celular. Aqui tem medidas de pH que já são feitas por telefone celular, então na saída ou entrada aqui do telefone celular, depende do ponto de vista, eu acoplo um dispositivo, faço uma medida põe uma gotinha de sangue aqui, e ele pode me dar, por exemplo, medidas de glicose, ou utilizar a saída ou entrada do telefone celular para fazer medidas de pH também. Então foi nessa brincadeira que a gente acabou entrando nessa parte desses dispositivos que são de aplicação forense. A gente começou a ter uma parceria bastante grande com a polícia, desde 2013, 2014, e a ideia que eles tinham era, eles queriam criar um dispositivo, então os peritos precisavam de dispositivos que funcionassem bem em campo e sem instrumentação muito sofisticada. Então a ideia foi, naquela época, utilizar telefones celulares, um pedaço de papel aqui onde está preto foi impresso cera, então eu consigo mobilizar reagente aqui sem eles vazarem para os outros lugares do papel. E a ideia era discriminar, diferenciar na prática aqui 5 explosivos diferentes. 2 deles eram peróxido-explosivos que foram utilizados em atentados, por exemplo, a ATP, que era na bomba no sapato, e o HMTD, que era no atentado de Londres, e nitroexplosivos. Então, a ideia era imobilizar 3 reagentes químicos aqui, tirar uma foto antes e depois, e ver se a gente podia utilizar só um telefone celular para fazer essa discriminação em reagente químico. Esse artigo foi capa de uma revista. Foi a primeira vez que foi utilizado o papel nesse tipo de abordagem e funcionou bem. Então, a gente pegava um pedaço de papel, de filtro mesmo, imprimia com essa impressora de cera, que é uma impressora comercial que é utilizada para fazer impressão de fotografia, recortava esses materiais, então criava o dispositivo analítico aqui, colocava 3 reagentes, creatinina, para fazer detecção do ácido pícrico. A gente faz o contrário na urina, né? A gente quer detectar creatinina em urina, a gente usa o ácido pícrico para detectar. Aqui a gente quer usar a creatinina para revelar a existência do ácido pícrico. Iodeto em meio ácido decompõe um peróxido explosivo, né? E o iodeto reage formando iodo. E a anilina também é um bom composto para detectar nitrogrupos
né, de uma forma colorimétrica. Então, a gente criou uma câmera escura aqui com impressora 3D para manter a distância focal fixa e tirava fotos com o telefone celular da imagem antes e depois que a gente tinha ali dos dispositivos que a gente produziu em papel. Aqui são testes com o tempo, né? Então, depois de 15 minutos, é onde a gente obtinha, ou onde foi obtido esse mapa de diferenciação que eu tinha comentado com vocês. Aqui as imagens reais, então, quando tinha HMTD ou TATP, são os dois explosivos peróxidos explosivos, tem cores diferentes sendo reveladas aqui. E a partir daí a gente podia utilizar um algoritmo matemático, a parte quimiométrica aqui, para criar esses gráficos de padrões aqui. De uma forma bem simples, a ideia é, eles estão agrupados em locais diferentes, eu posso criar um modelo matemático, se ele ficar em algum lugar desse gráfico aqui, o telefone celular avisava para a gente, ó, isso aqui é HMTD, isso aqui é TATP, e falava qual era o explosivo qualitativamente. Então é isso que esse gráfico acaba mostrando, eu posso criar modelos matemáticos para fazer reconhecimento. E conseguia detectar concentrações muito baixas desses peróxidos explosivos. E aí, nessa parceria que a gente teve com a polícia, que surgiu de algo bastante interessante, que aqui é onde começa a entrar os dispositivos eletroquímicos daqui para frente, a polícia faz algo interessante, né? Então, aqui é só já para deixar claro para todo mundo que essa brincadeira eu sempre faço. A polícia tem uma área que mostra esse perfil químico da droga. Então, eles tentam, a partir do perfil químico da droga, atrelar um determinado tipo de fabricante, entre aspas, de traficante, no caso, porque eles põem uma impressão, eles trocam a cocaína por um outro fármaco que tem propriedades iguais à da cocaína, de dormência no nariz, por exemplo, se eu pegar a fenacetina, benzocaína, e troca a cocaína por algum fármaco. Então, ele vende menos cocaína, ganha mais dinheiro, ilegalmente, e a ideia aqui não é, então, a parte da brincadeira, eu não faço controle de qualidade lá no laboratório de drogas, mas o que a gente tenta fazer é, a partir desses adulterantes, que eu vou colocar aqui entre aspas, já que isso aqui não é um produto comercial, tentar rastrear a partir desses compostos que são adicionados a origem da droga, o perfil químico da droga, e esse é o perfil químico da droga que a gente tem hoje no Brasil, e ele não foi muito alterado nesses últimos 5 anos. Então, ela é basicamente adulterada com benzocaína, muito com fenacetina, cafeína e outros compostos. Então, a gente utilizou aqui no grupo de pesquisa reações químicas de cor para detectar fenacetina. Então, a gente conseguia detectar a fenacetina, quanto mais marrom ou avermelhado a gente tinha aqui, mais fenacetina tinha. Isso aqui utilizando um papel e um telefone celular para fazer isso, e reações químicas já relativamente antigas que a gente tinha na literatura para se fazer isso. E detectando quantidades bem pequenas de fenacetina já. Aí a ideia é que no futuro, ou a gente já consegue chegar hoje, é ter um dispositivo onde eu jogo uma solução que tem aqui, por exemplo, cocaína, e nesses pontos, nessas zonas de detecção aqui, eu detecto o que tem, por exemplo, uma reação seletiva para procaína, uma reação seletiva para levamisol, uma reação seletiva para paracetamol e uma reação seletiva para fenacetina, como essa que eu mostrei para vocês. Então, o perito consegue saber se naquela droga, quais desses adulterantes tem, e a gente pode criar uma inteligência com relação a tráfico de drogas baseado nisso, de uma amostra que é coletada em campo. E a gente começou a fazer isso por uma série de amostras, e procaína era uma que a gente tinha interesse, principalmente pelo fato dela ser detectada, muito utilizada para adulterar drogas na Europa. Então, a gente tinha uma reação química de diazotização que deixava uma solução que tem a procaína rosa, e a gente conseguia fazer detecção visual. Então, a gente fez o mesmo dispositivo que eu comentei ali, detectava a procaína, só que a gente tinha um problema aqui. A polícia queria um dispositivo que só acusasse a presença da procaína. E esse dispositivo dava um falso positivo para a benzocaína. E aqui é onde a gente começa a brincar com a eletroquímica no papel e desenvolver os dispositivos que a gente está querendo conversar aqui hoje um pouco. Então, aqui são perfis de oxidação. Então, passa uma corrente nesse dispositivo eletroquímico que a gente tem aqui. Se desse, eu discutia muito mais sobre ele um pouco, mas a ideia é, dependendo do potencial que eu aplico, eu consigo oxidar um composto diferente. Então, o azul, que é a benzocaína, que se oxida antes da procaína. Então, eu posso aplicar um potencial utilizando esse dispositivo eletroquímico para remover só a benzocaína sem tirar a procaína. Então, a gente faz uma pré-tratamento da amostra aqui, e o que eu observava é que quando eu faço isso para benzocaína, se eu não faço nada, eu tenho cor. Se eu faço um tratamento prévio, eu removo a cor. E se eu faço para procaína, a cor cai um pouquinho, porque ainda oxida um pouco da benzocaína, da procaína aqui, mas continua dando positivo para a benzocaína. E aí aqui a gente criou um dispositivo bem mais robusto, vou mostrar no vídeo em si,
que mostra uma integração. Então, se eu for para campo utilizar esse dispositivo, aqui está o dispositivo eletroquímico, foi colocada uma solução, ele é dobrado sobre essa solução. Então, quando dobrou o papel, esse papel encontra a solução que foi feita aquele tratamento prévio. Essa solução percorre o papel aqui, encontra um reagente químico para fazer aquela diazotização, e ele vai até uma zona de amostragem aqui para poder revelar se existe ou não a presença daquela procaína que está ali. E se eu faço isso sem o tratamento prévio, ele dá positivo para a benzocaína. Com o tratamento eletroquímico prévio, ele dá positivo para a cocaína. Ele dá um falso positivo para a benzocaína, e se eu faço o tratamento químico, eu crio um dispositivo que ele não me revela a presença da benzocaína. Eu removi a interferência química que a gente tinha. O que é legal aqui? Isso aqui entra numa área bastante inovadora que a gente está integrando no dispositivo tratamento de amostra, análise, tudo no mesmo dispositivo. Isso é algo extremamente inovador do ponto de vista de integração das etapas de uma análise. Então, fazer isso tudo no mesmo dispositivo é algo que economiza bastante tempo. A partir daí, então, pela minha própria formação de eletroquímico, a ideia é então, eu sair daqueles dispositivos que a gente só fazia isso de uma forma qualitativa por cor, mas integrar condutores metálicos aqui, imprimindo tintas, né, para criar eletrodos, materiais condutores que vão ser esses dispositivos eletroquímicos. A vantagem que eu tenho de fazer isso é que agora eu começo a detectar concentrações cada vez menores e posso acoplar isso a um dispositivo portátil de custo ainda baixo e que pode ser utilizado com telefones celulares, por exemplo. Então, a ideia é que aquele composto químico que a gente tem aqui pode passar por alguma barreira molecular que a gente tem aqui, chega nessa superfície desse material, desse sensor, sofre uma reação de óxido-redução e transfere elétrons aqui. A quantidade de elétrons que foram transferidas aqui está relacionada com a quantidade e está relacionado com o material que a gente tem aqui. Então, a ideia é utilizar esse tipo de abordagem para desenvolver esses sensores elétricos aqui, que vão medir essa quantidade de corrente baseada numa reação de óxido-redução da energia que a gente colocou nessa superfície desse material aqui. Onde a gente tem isso hoje em dia? Dispositivo de glicose, alguns deles são assim. Tem 3 eletrodos aqui. Essas configurações têm um motivo, né? Então a gente pode até discutir depois um motivo para esse ponto. Eu coloco uma barreira mecânica aqui para fazer filtração do sangue. Então a gente põe a gota de sangue aqui, o sangue é filtrado, tira uma série de macromoléculas de interferentes. Sobre a superfície desse eletrodo aqui, ele encontra a glicose oxidase. Então a glicose é convertida para peróxido de hidrogênio, e o potencial que eu estou aplicando entre 2 eletrodos desse conjunto aqui consegue fazer com que o peróxido de hidrogênio se oxide. Quanto mais peróxido tiver, maior vai ser a corrente. Então, eu posso criar uma curva de calibração e converter valores de corrente em concentração de glicose, e o dispositivo devolve para a gente aqui na tela a quantidade de glicose que tem no sangue daquela pessoa. E a partir daí, então, a literatura começa a fazer uma série de maneiras de se criar dispositivos eletroquímicos no papel. Então, colocar estruturas metálicas nesse papel, utilizando, por exemplo, técnicas de impressão em tela, que foi a primeira que apareceu aqui. Impressão em tela de uma maneira mais robusta, até como a gente utiliza para fazer camisetas, né? Transferir a tinta só por aqueles locais onde a gente tem um molde. Utilizar impressoras de jato de tinta para imprimir ouro. Fotolitografia é uma técnica cara, mas a gente pode utilizar isso para depositar metais. Drop casting seria colocar a solução com uma nanopartícula, por exemplo, deixar secar e forma um metal ali para transferir elétrons naquele dispositivo. Utilizar a mina de grafite mesmo, a lapiseira, o grafite da lapiseira como eletrodo. Filtrar materiais metálicos que possam ser condutores. Utilizar microfios, né? E utilizar aqui, por exemplo, uma caneta com algum material condutor que consiga transferir esse material condutor pela própria escrita, né? Então, aqui também eu posso, pela própria escrita do grafite, transferir carbono para o papel e utilizar eles como sensores. E aqui em 2016 apareceu algo legal, e do ponto de vista mostra um pouco como a gente tem que ser criativo para trabalhar nessa área também, que está relacionado a converter a celulose, colocando a celulose num forno, e ela é convertida para carbono. Então, só que eu tenho que controlar muito a atmosfera aqui. Então, no laboratório, a gente foi brincando com isso, né? Bastante. Aqui a gente brincou um pouco com trocar o substrato, que era usar folha de sulfite. Usar folha de sulfite reduz o custo do dispositivo em 95%, comparado com usar papel cromatográfico de laboratório, que é onde originou os primeiros trabalhos.
Aqui a gente usava uma tela e fazia impressão por tela e criava dispositivos que foram utilizados por uma série de abordagens. O que é legal é que esse dispositivo que a gente desenvolveu aqui em 2014 fez com que a gente rendesse uma publicação no Chemistry World, que é uma revista de divulgação científica da Inglaterra, pensando que o papel pode ser um material ordinário para substituir o papel ofício, né, o papel sulfite, aqui ser usado para fazer detecção analítica. Então, a gente fez isso para detectar explosivos. Aqui eu vou só um pouco mais rápido para discutir um outro ponto. A gente vai detectar explosivos, detectar cloreto, né? Então, tem um sinal que é proporcional à concentração de cloreto, detectar chumbo em amostras ambientais, e até mesmo aqui, detectar metais por uma técnica que a gente utiliza de redissolução. Então, a gente utiliza esses sensores eletroquímicos para fazer essa detecção. Só que algo importante quando a gente está no laboratório é utilizar a agitação para aumentar a pré-concentração desse material na superfície do eletrodo. E aqui a gente fez essa agitação utilizando uma caixinha de som Bluetooth, já que no campo eu não conseguiria levar um agitador de uma maneira tão fácil, mas eu posso modular a agitação baseada numa caixinha de som Bluetooth numa frequência correta e chegar numa agitação tão eficiente quanto para detectar concentrações aqui da ordem de nanomolar desses compostos numa água de rio, por exemplo. Então, a ideia aqui é mais ou menos fazer isso, né? Que a gente consegue fazer e mostrar para vocês como a gente consegue combinar coisas na parte química. Eu posso colocar uma solução aqui, com os eletrodos metálicos aqui, fazer detecção eletroquímica, e com cor eu consigo detectar aquilo que eu não consigo detectar por eletroquímica. Todas as técnicas analíticas existem prós e contras, mas se eu começar a combinar todas elas, pela cor eu detecto ferro, por exemplo, e pelas trilhas metálicas eu detecto chumbo. Então a gente começa a combinar esses dispositivos. Aqui eu vou mostrar para vocês uma série de combinações dessas que são legais, né, do ponto de vista analítico. Aqui a gente combinou justamente para fazer a origem de drogas aqui, utilizar nanopartículas imobilizadas por Dropcast para criar a trilha metálica e utilizar ressonância plasmônica para poder fazer detecção de compostos que não são eletroquimicamente ativos. Então, a gente detecta paracetamol e cafeína eletroquimicamente, e o levamisol, que é um outro composto que não é tão ativo eletroquimicamente, a gente detecta por CERS. Então, a gente consegue ter um dispositivo com dupla detecção, e CERS, hoje em dia, já é um dispositivo que está indo muito para campo, já tem Raman portátil para poder fazer detecção. Então, é algo que a gente pode utilizar de novo para pensando naquelas detecções de drogas. Aqui é um outro exemplo onde a gente combinou cor com dispositivos eletroquímicos. Então, a gente fez um dispositivo aqui também fazendo impressão com cera. Aquele já era bem mais sofisticado, tinha esse ramo que era para fora do papel, que depois, enquanto eu fazia a detecção eletroquímica, eu encostava essa parte do papel e combinava a detecção com cor e eletroquímica para ter aqueles padrões de regiões diferentes, como nos explosivos, para detectar cada tipo de adulterante que a gente tinha, também nesse caso, também pensando nas drogas. E aí a gente chegou numa condição bem interessante que faltava ainda na literatura algo que conseguisse produzir dispositivos eletroquímicos de forma bastante reprodutível, sem muita sofisticação e sem utilizar, por exemplo, tintas ou algo desse gênero. E aqui é um trabalho que eu gosto bastante de sempre salientar como a gente precisa tentar ser criativo. Um dia eu estava vendo um noticiário onde o pessoal está tentando criar uma impressora que não utilizava tinta. Então, o que eles queriam fazer? Utilizar um laser para bombardear o papel, e esse laser, ao bombardear o papel, piroliza esse papel, então transforma a celulose em carbono. Então, a gente começou no laboratório a desenvolver o primeiro método aqui científico que foi reportado na literatura, sem utilizar nenhum tipo de reagente químico, a gente consegue transformar a celulose em carbono, sem utilizar nenhum método sofisticado de controlar a atmosfera. Então, esse laser aqui eu consigo ligar e desligar, é um laser de CO2 que está utilizado muito para impressora, para o laser de corte, para cortar acrílico. Então, a gente conseguiu, a partir daí, criar trilhas de carbono num pedaço de papelão. Então, começou a utilizar um papelão como sensor químico, e foi uma abordagem bastante interessante do ponto de vista de custo, né? E de larga escala. Eu consigo acoplar essa impressora e deixar ela imprimida eletrodo, e ela vai sempre imprimir do mesmo jeito ao longo do tempo. Aqui é só para mostrar que esse dispositivo funciona bem comparado com outros eletrodos. Isso aqui não é tão interessante agora, mas aqui é só mostrar uma microscopia que mostra as fibras de celulose e aqui o material todo transformado em carbono.
a penetração cria uma camada de carbono, e aqui tem a estrutura da celulose, e esse material é basicamente todo, aqui é antes da análise do perfil da composição química, e aqui é depois, mostrando que ele é basicamente constituído por carbono. Então, a gente tem agora as trilhas de carbono produzidas nesse pedaço de papelão. E o que é mais legal, que trouxe para a gente uma característica muito importante do ponto de vista eletroquímico, a gente conseguiu criar aqui nanopartículas de carbono, que é algo extremamente difícil de fazer numa síntese química. E o fato de ter uma área bastante grande traz propriedades químicas muito interessantes. Depois a gente pode discutir várias delas. Mas isso fez com que o dispositivo tivesse um desempenho muito superior a qualquer outro eletrodo que a gente já produziu no laboratório. Aqui são características para mostrar que a gente transformou um carbono que era extremamente sp3 em sp2, e agora ele fica condutor sp2, então isso é uma análise de XPS que a gente consegue fazer para entender o ambiente químico, as ligações químicas. E aqui é só para mostrar que o papel antes era um papel que não molhava, e a partir daqui ele acaba molhando, que é justamente pela transformação, e essa estrutura toda porosa que foi criada. Esse dispositivo, por uma série de análises químicas, resultou para a gente, e ele tinha características muito próximas de nanotubo de carbono de parede simples. Então, isso aqui é uma análise só para mostrar quais seria o tipo de condutividade que a gente teria. A gente utilizou ele para fazer detecção, por exemplo, de ácido ascórbico, de ácido cafeico e ácido pícrico. E a gente veio utilizando ele para fazer uma série de análises, utilizar o laser para, por exemplo, aqui, a partir da extração em fase gasosa, detectar sulfito em bebidas, que é um parâmetro de controle de qualidade. Então, o que a gente obteve, o que foi obtido utilizando esse papelão com os eletrodos que estavam aqui, concorda com os valores dos métodos padrão que a gente tem na literatura. Então, a gente detectou também metais, utilizando esse papelão. Então, a gente podia utilizar para análises ambientais, então é algo extremamente interessante. A gente começou a utilizar outros tipos de papel, com essas trilhas condutoras aqui, para fazer detecção. Aqui é um exemplo legal, sempre para mostrar para vocês. A gente utilizou o papel vegetal aqui agora, imprimia com lápis essas trilhas de carbono e detectava o midazolam. O midazolam é o composto que é adicionado para dar o golpe do Boa Noite Cinderela. Então, a gente pode detectar, por exemplo, do ponto de vista forense, se uma bebida foi adulterada ou não, utilizando esses dispositivos que a gente tinha de interesse aí. A gente veio trabalhando com laser, né, para melhorar. Isso aqui é muito mais, do ponto de vista acadêmico, o desempenho desses materiais transferidos por lápis não são tão bons. Então, a gente começou a utilizar o laser para ativar esses materiais para eles terem desempenho eletroquímico melhor. Então, a gente começou a fazer isso depois que transferia com papel, e um desses trabalhos a gente utilizou para detectar furosemida na urina de atletas. Um atleta que usou furosemida tentou urinar mais do que o normal, então ele estava tentando eliminar algum composto do doping. Então, aqui também tem um ponto de vista forense, onde a gente utilizou esse papel impregnado com lápis grafite para poder fazer a trilha condutora para poder fazer a detecção. A gente usou laser também para imprimir. Isso aqui é fenolite, é um material que é uma resina, é um papel fenólico, que basicamente ele é o material que está atrás da placa mãe do computador. Então, a gente pode reaproveitar esses materiais para criar essas trilhas de carbono sobre esse substrato, e essas trilhas de carbono aqui funcionam como aqueles sensores que a gente estava conversando aqui. A gente fez isso para monitorar estradiol, então a gente consiga ter esse é o sinal em vermelho, é o sinal que a gente obtinha com o nosso sensor depois de um tratamento que a gente utilizava, e isso é proporcional à concentração, né? Isso é sem fazer o tratamento, e a gente conseguia, sem fazer nenhum tipo de modificação ou imobilizar um outro composto, na literatura, o que se menor detectava, que esse trabalho de 2002, era 12 micromolar. Aqui a gente está pegando 0,094 micromolar de estradiol nessas amostras que a gente tentou fazer. Então, tem um sinal que é proporcional à concentração e a gente utilizava para fazer a detecção do estradiol. Os dois últimos exemplos que eu quero mostrar para vocês porque que é legal de criatividade. Esse aqui é um outro trabalho que a gente desenvolveu pensando só na cor. Isso aqui está relacionado com uma das coisas que a gente observava bombardeando o laser no papel cromatográfico, é que ele ficava fluorescente na luz negra. E uma das coisas que a gente explorou, né, em colaboração com um grupo estrangeiro, foi justamente o fato de explorar essa fluorescência para criar sensores. E isso era uma coisa que esse grupo também, na mesma época que a gente estava desenvolvendo, detectou. A gente também detectou e começou a explorar essas possibilidades aqui de usar a fluorescência agora para fazer detecção
não só de cor, mas dessa cor na luz negra. Então, a gente detectou qual era o composto, em colaboração com o professor Eric, aqui do Instituto também, qual era o composto responsável pela fluorescência, e a gente detectou esse hidroxifurfurol, que era um dos compostos que são responsáveis por fluorescência, por ter dupla conjugada, que a gente tinha outros compostos, como o tetraidrofurano e ligações entre ele, e criando outras moléculas maiores, que não são fluorescentes por não ter dupla conjugada. A gente descobriu qual era o composto que a gente estava gerando, bombardeando o laser no pedaço de papel, e utilizou isso para fazer medidas de hipoclorito. Então, a gente conseguia detectar hipoclorito, pensando agora na parte de utilizar produtos de limpeza, principalmente para limpeza do SARS-CoV. Então, a gente estava pensando na história de utilizar e monitorar o hipoclorito em superfícies. Quanto mais hipoclorito tinha, mais ele suprimia a fluorescência do hidroxifurfurol, e aí a gente fazia a detecção desse composto, dessa abordagem. Aqui é só um outro exemplo para pensar sobre criatividade, né? Aqui a gente está usando impressoras 3D para produzir materiais condutores, para detectar metais e ácido úrico aqui. A gente utilizou laser para fazer esse tratamento também. Então, aqui só para mostrar um exemplo, aqui é o material impresso em 3D, e depois a gente utilizava o laser para bombardear essas superfícies. E ao bombardear, a gente colocava em células eletroquímicas que a gente tinha aqui. Aqui eu vou só passar esse daqui. E melhorava o desempenho também desses dispositivos. Então, o laser é algo que a gente vem empregando bastante no laboratório para criar esses dispositivos em papel e de outras áreas. E finalizo mostrando o seguinte. Então, eu conversei com vocês que eu achava que o futuro era o papel ser utilizado aqui para esses dispositivos que a gente chama de dispositivos vestíveis. Esse é um dispositivo que a gente desenvolveu no laboratório em colaboração com o pessoal da Unicamp e um grupo de pesquisa da Unicamp, o professor William e o professor Wendel, em Goiás. Então, a gente pode mobilizar dentro do dispositivo impresso em 3D esses eletrodos que a gente pode criar em papel ou em outros substratos. Então, a pessoa está suando aqui, o suor é coletado, e esses dispositivos estão monitorando o zinco. O zinco tem a ver com o estresse, a fadiga muscular. E a gente consegue, a partir daí, então, saber a quantidade de zinco em tempo real, enquanto um atleta está fazendo esses exercícios. Então, a gente começa a pensar aqui nessa parte desses dispositivos vestíveis com a parte eletroquímica. No corpo da pessoa e fora do corpo da pessoa, as concentrações foram muito parecidas, então a gente consegue medir a concentração de zinco enquanto um atleta está executando um determinado exercício físico. Então, a ideia que eu espero ter mostrado para vocês era aguçar a criatividade, né? Mostrar que a gente consegue fazer muita coisa com papel. O papel é um dispositivo que vem sendo utilizado bastante na literatura. A gente começa a ter tem muito trabalho, né, para fazer ainda, e tem muita criatividade envolvida para criar esses dispositivos de custo mais baixo, e justamente, principalmente pensando nessa parte de dispositivos que são vestíveis, dá para fazer muita coisa pensando naquela flexibilidade que eu comentei no início. Então, acho que isso é algo bastante útil para a gente começar a pensar em como transformar aqui o papel em dispositivos que podem começar a resolver problemas em campo, tá? Então, termino agradecendo mais uma vez o convite de vocês para participar da Semana da Química. Acho que é algo muito bacana conseguir passar para vocês toda essa discussão do que a gente vem fazendo, mostrar dispositivos que são de interesse, né? Durante a pandemia, a gente criou um canal utilizando, basicamente, tentando disseminar conteúdo de eletroquímica em redes sociais, na parte do YouTube. Então, quem tiver interesse, olha lá, a gente consegue discutir bastante de eletroquímica nesse canal. E agradecer também o pessoal do laboratório, essa moçada aqui que trabalha bastante lá. Então, a gente tem que agradecer eles todos os dias por desenvolver esses dispositivos que a gente vem discutindo. As agências de fomento que estão aqui, vocês pela paciência de me aturarem nessa 1 hora de discussão aí. Obrigado, pessoal. A gente que agradece, professor. Muito obrigado pela palestra. Então, agora a gente pode passar para as perguntas? Podemos sim. Estou só tirando o compartilhamento aqui. Tranquilo. Pronto. Então, a primeira pergunta é assim: professor, ótima palestra, super elucidativa. O senhor comentou sobre a utilização de sensores de papel da diabetes para baratear custo e usar um material reciclável, etc. Porém, como fazer com que a comunidade científica e a população geral esteja disposta a adotar um método tão diferente do anterior? Uhum.
Isso é sempre interessante, né? É uma discussão que sempre leva a gente a tem que... Uma das coisas eu acho que tem muito a ver com disseminação científica e conseguir mostrar que os dispositivos funcionam muito parecidos, né? Eu acho assim, na prática, a população em geral não vai ter muita noção da detecção em si, né? Ah, essa detecção é muito diferente. O que eu acho que a gente tem que fazer é, eu não posso, por exemplo, deixar toda a tecnologia embarcada de um jeito que passe a informação como se fosse para um cientista, né? Se eu for olhar lá um gráfico e detectar, essa corrente é mais alta do que essa, então aqui tem mais ou tem menos, a gente tem muito problema, porque quem vai fazer a análise é a própria pessoa que está ali. Então a gente precisa conseguir transformar a informação em algo que ela veja um número no final. É como se fossem dispositivos com tecnologias diferentes. Porque muitas vezes, mesmo esses dispositivos de cor, uma pessoa não vê cor sempre. Ela detecta cor, se tem presença ou não. Mas muitos têm visores, né? Então a gente precisa, acho que, mostrar que os dispositivos têm o mesmo desempenho e trabalhar muito mais na tecnologia de fazer com que o dispositivo seja, vou colocar aqui entre aspas, inteligente, né? Mas passe a informação correta para a pessoa para não se preocupar muito com a tecnologia. Por isso que essas áreas são áreas que dependem muito dessa combinação de profissionais. Por exemplo, eu consigo ir muito até o ponto de desenvolver um dispositivo, né? Então, o que eu fiz? Depois que eu desenvolvo um dispositivo, eu não consigo fazer com que, por exemplo, eu tivesse uma interface com o telefone celular. Se a gente combina esse trabalho com um engenheiro, por exemplo, ele consegue facilmente transformar esse tipo de informação em algo mais palatável aí para a sociedade. Então, eu acho que tem que ter bastante trabalho de base, desenvolver sensores, e o outro é fazer com que essa tecnologia seja atrativa e fácil de ser lida por alguém. Então, é isso que a gente precisa começar a desenvolver e aos poucos mostrando como que dá para fazer isso para a população em geral. Entendi. A segunda pergunta é: você comentou sobre uma sílica orgânica modificada. Se Uhum. tivermos uma mistura equimolar de dois compostos, a cor final será uma média das cores iniciais? Ou, devido às interações entre os dois compostos, a cor final não é uma mera soma? Boa, essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque assim, no primeiro momento, o que se tentava fazer a intensidade da cor depende da quantidade do composto. Então, assim, o que vai acabar acontecendo é que, se você tiver intensidades de cores diferentes, isso sempre vai estar relacionado com o mesmo composto, mas em quantidades diferentes. Então, o que precisa ter dentro do reconhecimento que você tem ali num primeiro momento, o que se fazia era tentar normalizar essa cor baseado com outro parâmetro de cor. E aí sempre tirava o mesmo parâmetro do RGB. O que a gente já faz hoje em dia é tentar entender também a intensidade, e não só a cor em si, o parâmetro R, G e B. Então, se tiver concentrações diferentes, o R, G e B muda, né? Então, a gente tem que começar a tentar utilizar outros tipos de escalas, ou a partir daí começar a tentar fazer outras abordagens matemáticas para tentar tirar o parâmetro concentração, se é isso que eu quiser tirar, né, da informação que eu tenho ali, e só tem a informação qualitativa de cor. Mas a pergunta é perfeita. Isso é onde a gente esbarra no problema que a gente tem agora, né? E a gente que eu falo não é só o pessoal do laboratório, mas todo mundo que desenvolve dispositivos de cor para análise qualitativa se depara com isso. A gente quer muito análises qualitativas, mas a gente tem o problema da concentração que muda de uma amostra para outra. E isso a gente tem que levar em consideração, sim, também. Entendi. Deixa eu pegar a próxima aqui. Ah, Olá, professor. Gostei muito da palestra. O senhor comentou que a utilização do papel nesses sensores eletroquímicos, por ser um material tão abundante, promoveu um aumento da acessibilidade por meio da redução de custos, por exemplo. Com base nisso, gostaria de perguntar se a eficiência desses sensores utilizando papel nessas análises é a mesma em relação a sensores que utilizam como base outros materiais, ou se há alguma diferença significativa que dificulte essa utilização em alguns casos. O que é feito muito, assim, no primeiro momento, bem no início, a gente conseguia fazer detecções de concentrações não muito baixas. A gente estava pensando ali em concentrações de milimolar. Até mesmo porque o tipo de detecção em si era a cor. Então, o olho humano não consegue detectar concentrações muito baixas a partir da cor, em concentrações menores do que milimolar. Então, isso era uma limitação, né, desses dispositivos. Então, se eu pegar um espectrofotômetro, o espectrofotômetro vai detectar concentrações muito mais baixas do que milimolar a partir da cor. Onde começou a ter algum tipo de melhora? Então, se eu coloco um instrumento para fazer detecção, então, que foi o que a gente coloca quando a gente parte para a parte eletroquímica, o desempenho que eu tenho
de um sensor eletroquímico no papel, um sensor eletroquímico que não é do papel, um sensor comercial, é idêntico. A gente muda muito pouca coisa. Porque o que importa é ter um material que seja condutor, a gente trabalhar um pouco com a química que está ali, mas o desempenho é quase o mesmo. Se muda, às vezes muda por causa de condições, no sentido de que, às vezes eu estou fazendo análise num ambiente fora do laboratório, já é um ambiente que é muito menos controlado, então eu posso ter limitações pelo ambiente não ser muito controlado. Esbarrar a agitação por causa do vento. Então é diferente de eu fazer uma medida no laboratório com todas as condições controladas. Então isso pode ser uma das limitações, mas tem a ver com fazer medida em campo. Se eu for fazer medida em campo com dispositivo comercial, eletroquímica, eu vou ter os mesmos problemas. Se eu for pensar em desempenho, os dois vão ter desempenhos muito parecidos, se eu usar, por exemplo, uma detecção que seja instrumental. Legal. Outra pergunta. Oi, Thiago, obrigado pela palestra, foi incrível. A oxidação seletiva na benzocaína e procaína tem exatamente qual propósito? Como a oxidação de uma e não da outra nos permite identificar apenas uma delas? Isso é algo interessante, e aí essa pergunta até pode demorar, mas eu vou tentar responder de jeito bem simples. O que acontece é que cada composto químico vai se oxidar num potencial diferente, dependendo do quanto de energia eu fornecer. Então, o que eu quero fazer naquele momento, se eu quisesse, por exemplo, detectar compostos eletroquimicamente, eu saberia que se eu aplicar um potencial de 0,5, eu detecto benzocaína. Se eu aplicar um potencial maior que aquilo, eu detectaria os dois, porque os dois processos conseguiam acontecer. O que é feito lá é utilizar a eletroquímica para fazer tratamento de amostra. Então, eu sei que se eu aplicar um potencial antes, e aquele potencial pode ser aplicado com uma pilha, então eu vou lá em campo, uma pilha de 1 volt, eu só diminuo um pouco da energia, né, utilizando resistências ou fazendo com que eu caia o valor de energia, ou montando o circuito elétrico para fazer isso, eu aplico meio volt. Se eu aplicar meio volt numa solução que tem os dois compostos, só um deles vai ser transformado em outro composto que não é ativo, eletroquimicamente ativo. Então, eu pegaria aquela solução e levaria para análise da cor. Como só procaína agora pode dar cor, então usei a parte eletroquímica para fazer um tratamento de amostra, para remover interferência, para aí depois fazer uma análise seletiva. Tá? Se eu quisesse utilizar a eletroquímica só para detectar, seria mais difícil, porque o que eu tentei fazer naquela parte é remover interferência, tratar a amostra por um método químico antes, no caso eletroquímico, para tirar a interferência. Outra aqui. Professor, sensores como esses para a detecção de explosivos já vêm sendo aplicados na prática? Em aeroportos e lugares públicos em que poderiam ocorrer atentados com explosivos, por exemplo? Boa pergunta, né? A ideia é que um dia a gente torce muito para que ele chegue a ser aplicado, né? Hoje em dia existem sensores mais ou menos parecidos, não exatamente iguais a esses. Em aeroporto em si, como aqui cabe uma ressalva bem legal, né? Peritos em si, existem categorias de métodos com os quais os peritos podem lidar para emitir laudos. Então, quando a gente está ligado com o perito tem que emitir um laudo. E um laudo que vai prender ou não alguém. Métodos de cor são muito utilizados para fazer isso como análises exploratórias. Então, não necessariamente para prender alguém no momento, mas sim para falar, olha, essa análise precisa ter uma contraprova por um método padrão. Então, a ideia no aeroporto, às vezes, é tentar julgar as coisas um pouco mais rápido. Então, ele tem métodos instrumentais mais sofisticados. Então, às vezes, tem um cromatógrafo pequeno para poder, por exemplo, muitas vezes o que acontece? Uma vez eu já fui para o aeroporto, o pessoal fez o quê? Passa um pedaço de papel na sua mala, joga num cromatógrafo e ali sai um espectro. Então, para tentar ver se naquele espectro tem ou não tem um explosivo, tem ou não tem uma droga. Aqui daria para fazer a mesma coisa com o papel. Só que por ele ainda não ser uma técnica que vamos colocar aqui, homologada por peritos científicos, por exemplo, métodos eletroquímicos, ou esse método de cor, eu ainda não posso usar como prova para fazer isso. Então, necessita o quê? À medida que mais pesquisadores forem utilizando métodos de cor desse tipo, qualitativo com quimiometria e eletroquímico, se submetem esses artigos em fóruns de peritos. E aí, à medida que esse método começar a ser utilizado, ele pode ser utilizado para fazer isso. Tem um exemplo bem legal. Existe uma cópia para laser bombardeia uma superfície,
esses átomos vão para o estado gasoso e eles são detectados por um detector com essa capacidade. Essa técnica não era uma técnica considerada por peritos. E aí um perito nos Estados Unidos usou isso daí para resolver um crime de uma criança que tinha sido assassinada no porta-mala de um carro. Ele bombardeava o laser no carpete do carro e detectou traços de metais onde essa criança estava, que tinha uma correlação muito boa com o que estava no corpo. Esse primeiro trabalho fez com que mais peritos utilizassem esse tipo de técnica e hoje ela é uma técnica reconhecida. Então, o ponto é tornar a técnica a ser reconhecida para que aí ela comece a poder ser utilizada fora do ambiente acadêmico, né? Então, é um trabalho que tem que ser exercido bastante para começar a utilizar esse tipo de dispositivo em campo. Interessante. Amei a palestra, Thiago, muito legal. Como é o processo para a utilização da matriz em papel em laboratório? Vocês fazem algum tipo de teste antes de usá-los nos sensores? Talvez para identificar substâncias indesejadas? Muito legal a pergunta, né? Uma das coisas, a gente pode utilizar de origens diferentes. Então, por exemplo, na apresentação eu nem dei muita abordagem para não gastar muito do tempo, mas a gente utilizou, por exemplo, papel sulfite, papel de filtro, papelão, né? São papéis que têm composição diferente. Vou pegar um exemplo. Papel sulfite, ele passa por um processo onde um dos aditivos colocado, que acaba tendo no papel, é ácido carbônico, né? Então, o fato, não é nem só o ácido carbônico, eu tenho um dos preenchimentos que a gente tem carbonato. O fato dele ter carbonato para deixar o papel branco, né, para fazer esse processo de branqueamento do papel, o carbonato em si no papel, se eu coloco uma solução em cima do papel, o carbonato passa para a solução e ela muda o pH da solução. Isso dava um monte de interferente para análise. Então, o que a gente tem que fazer é fazer algum tipo de análise química prévia, por exemplo, acidez, para verificar se não está nada saindo do papel e indo para a solução e alterando. E se eu tivesse uma medida, no caso do papel sulfite, em meios que necessitar, eu tenho que tamponar o meio, por exemplo, para evitar que tenha problema, mas eu preciso fazer uma análise prévia de cada papel para cada aplicação que a gente faz. No caso do papelão, a gente só pegando um outro exemplo, né? Então, porque o que acontecia? Eu também bombardeio com laser, se fosse um papel muito fino, ele não segura energia, rasgava. Então, essas são coisas que a gente tem que pensar. Às vezes não é só a composição química, mas é como esse papel é feito, né? E aí é onde surge a ideia de, a partir daí, começar a sintetizar papel também com as características que a gente quer para desenvolver um sensor, né? Então, isso também é uma brincadeira que dá para começar a fazer ao longo do tempo. Bom, a próxima palestra muito interessante. O tema me lembrou muito sobre os papéis de determinação do pH, como o papel tornassol e o papel universal. Existe alguma relação entre os sensores eletroquímicos nesses papéis medidores universais ou eles funcionam de outro modo? Na prática, sempre nesses sensores de papel universal, que a gente vai ter algum tipo de composto que muda de cor. Quando a gente utiliza algo que é eletroquímico, a gente precisa pensar em propriedades de como se fossem pilhas e baterias, né? Então, eu tenho que ter uma trilha metálica, tenho que ter eletrodos, que são essas trilhas metálicas que a gente faz no papel. Eu tenho que fornecer energia para que tenha uma eletrólise. Então, aqui eu começo a trabalhar com alguma reação química que ocorre na superfície desses eletrodos. Eu tenho que fornecer energia para que eu consiga fazer com que uma molécula ou transfira ou doe elétrons para o eletrodo, né? Que a gente tem para o conjunto de eletrodos que a gente tem ali. E a partir daí eu uso, por exemplo, medidas de corrente. Quanto mais daquela reação química, mais cinética daquela reação química que transfere elétron acontece, mais corrente eu tenho. Então aí a propriedade que a gente está começando a medir é diferente. A gente vai começar a ter corrente como uma propriedade que eu tenho que medir. Como corrente é fácil de medir comparado com outros instrumentos, dependendo de como eu montar o sistema, tem potenciostatos hoje que são o tamanho de uma moeda. Então, eu posso colocar até dentro de um telefone celular para ele medir corrente, por exemplo. E aí, é um pouco mais fácil de ir para campo com dispositivos desse jeito. Não vou pegar um multímetro, que ainda é relativamente grande, mas eu consigo miniaturizar muito um multímetro hoje para medir correntes, medir potenciais, dependendo do que eu for fazer. Mas a propriedade é diferente. A gente passa a ter a eletrólise em si como algo que vai ajudar para fazer a medida, diferente do papel de pH, que a gente tem mudanças de cor por protonação ou desprotonação de algum grupo químico. Legal. Boa tarde, professor. Ótima palestra. Vi recentemente sobre sensores eletroquímicos de papel utilizados na detecção de Covid-19 em um intervalo de tempo muito pequeno.
O senhor poderia comentar sobre esse desenvolvimento e essa aplicação tão atual? Isso é bacana. Existem, acho que sensor de COVID, se a gente for pensar, no caso para detecção das doenças, o que a gente mais tem hoje em dia é gente trabalhando com detecção em COVID, para COVID, né? O que acontece na prática, esses eletrodos existem nos últimos, se eu pegar de janeiro para cá, acho que tem 35 trabalhos diferentes, exemplo, baseados em aglomeração de nanopartículas. Então, você pega nanopartículas de ouro, imobiliza com algum composto que vai reconhecer uma proteína spike do vírus, por exemplo, as nanopartículas aglutinam, isso muda de cor ou muda no espectro Raman. Isso poderia ser algo útil. Os que trabalham de forma eletroquímica, esses já são muito diferentes de eletroquímica. Outro, como se o eletrodo tivesse imobilizado, eu coloco uma proteína de reconhecimento. Quando essa outra proteína liga, ela muda o potencial ou muda alguma característica da interface eletrodo-solução. E a gente passa a monitorar essa propriedade. Então, que são, às vezes, são medidas de impedância. Então, o que normalmente o pessoal faz com esses dispositivos? Por exemplo, pega uma nanopartícula de ouro, imobiliza uma proteína, ou antígeno, ou anticorpo, também dependendo do que for, que reconhece a proteína spike. Quando a proteína spike liga nesse eletrodo, muda o potencial da interface eletrodo-solução, ou muda alguma outra propriedade, capacitância, e essa propriedade está diretamente relacionada com a quantidade de proteína spike que ligou. E aí, a partir daí, eles garantem a seletividade do sensor pelo reconhecimento antígeno de corpo e usam uma outra propriedade elétrica, que pode ser capacitância em si, para fazer medida. Mas a ideia é usar o papel como substrato e, a partir daí, mobilizar. Tem muita gente trabalhando com dispositivos em pedimétrica, que está discutindo agora, cor, e também tem gente começando a desenvolver dispositivos eletroquímicos baseados em queda de corrente, por essa interação do antígeno-anticorpo. Então, tem um monte de abordagem diferente, né? Acho que eu peguei as duas principais. Cor e nanopartícula, que aparece muito, e o outro é mudar alguma propriedade elétrica da interface eletrodo-solução, baseado nessa ligação da proteína spike com algum composto ligado na superfície da nanopartícula. Aqui uma outra. Boa tarde, professora. Há algum projeto sendo desenvolvido em parceria com a indústria? Como estão os investimentos relacionados a esse tipo de pesquisa? Olha, esse daí acho que foi um que me deu... Eu tinha muito pouco gosto por, às vezes, experiências, vamos colocar assim, experiências ruins, às vezes, com interações com a indústria, né? Mas uma das coisas que eu já percebi, pelo menos nessa parte de papel, eu já fui convidado algumas vezes para, por exemplo, já fui uma vez na IBM para conversar com aquele setor, por isso que eu até comentei pela parte na palestra do setor da IBM que tem muita gente desenvolvendo dispositivos de cor. Eles tinham até o representante da empresa, isso era bem legal para mostrar para vocês como isso é uma área que vale a pena investir tempo. O cartão dele de apresentação era um dispositivo em papel. Então, o que tinha era o nome dele na frente, o nome da empresa. Atrás tinha um dispositivo muito parecido com esse que eu mostrei para vocês, com 3 pocinhos. E a ideia era que a pessoa colocasse a água ali, e ele falava, por exemplo, se tinha muito cloreto, fósforo e nitrogênio. E aí, então, a pessoa conseguia fazer uma análise da água que ela, por exemplo, fosse tomar e ter uma ideia sobre a quantidade de fósforo, hidrogênio ou fosfato, no caso que ele está colocando ali, algum nitrato pelo nitrogênio e cloreto livre na água que ele estava tentando beber. Então, assim, tem muita gente. Nos Estados Unidos tem bastante empresa já criada só com essa ideia de sensor em papel, né? No Brasil, acho que a gente vem tendo algumas empresas. Eu conheço uma startup que começou a fazer bastante dispositivos em papel, né? Então, eu acho que, assim, alunos que forem se formando em grupos que desenvolvem dispositivos desse tipo vão ter potencial para desenvolver ao longo do tempo aí pequenas companhias ou startups para poder fazer esse tipo de desenvolvimento. Tem gente de olho, né? Tem bastante empresa grande de olho nesse tipo de dispositivo. Esse cartão é bem interessante comentar, O né? cartão foi bem legal. Quando a pessoa que eu fui fazer a entrevista me mostrou, eu falei, nossa, mas é uma sacada bem legal, né? Isso tem até pensando, a Química Nova na escola, a revista Química Nova na escola tinha feito, ou a Sociedade Brasileira de Química, na verdade, tinha feito algo que é bastante legal nas escolas, com escolas de ensino médio, que era fornecer kits para que cada estudante tirasse medidas de pH da água
onde ela mora. Isso foi feito em todo o Brasil. Então, tinha um mapa em todo o Brasil do pH da água em vários lugares. Isso foi feito por muitos estudantes do ensino médio. Uma das coisas que eu tinha pensado uma vez na vida era tentar fazer isso com papel, por exemplo, para várias análises, né? Eu entregava, por exemplo, em uma escola, um dispositivo desse, cada estudante podia fazer várias análises sobre a qualidade da água e ter um mapa da qualidade da água no Brasil. Isso seria bem legal e é muito fácil de fazer, né? Então, essa ideia que a Sociedade Brasileira de Química teve uma vez, isso já faz um tempo, mas casa bem com essa ideia que a gente estava conversando sobre o papel e ter exemplos de dispositivos que ajudem a sociedade, que acho que essa é uma das coisas que a gente está precisando bastante. Fazer a academia se juntar bem com a sociedade para poder mostrar novos resultados e mostrar o que a gente faz dentro da academia também. Com certeza. O senhor poderia comentar sobre quais os próximos desenvolvimentos? É possível que no futuro possamos direcionar a aplicação desses sensores para a detecção de agrotóxicos em alimentos? Muito possivelmente. No laboratório mesmo, a gente tem já alunos que trabalham com, por exemplo, detecção de agrotóxicos baseado em cor, baseado em detecção ou dispositivos eletroquímicos, mas a ideia seria mais ou menos essa mesmo. Um exemplo, até pegar, então, um exemplo que eu não mostrei na apresentação, já em 2018, a gente chegou a desenvolver o que a gente chama de embalagem inteligente. Então, por exemplo, pensando em agrotóxicos, em alimentos, essas embalagens, por exemplo, a ideia que a gente desenvolveu ela para detectar micro-organismo em carne. Então, se eu tenho uma embalagem, imagina que você vai no mercado e tem 3 bolinhas coloridas ali. Se 2 daquelas bolinhas coloridas sumirem, ou se uma delas estiver vermelha, significa que você tem um tipo de micro-organismo naquela carne. Então, você já não compraria aquela carne por algum problema. Por exemplo, o que acontece às vezes, uma empresa de transporte pode desligar o caminhão no transporte para economizar combustível. Isso faz com que crie um micro-organismo. Nem é do próprio produtor, tem mais a ver com a cadeia de transporte. Então, a ideia de criar dispositivos desse tipo, dispositivos que detectem um agrotóxico, por exemplo, aí você vai comprar uma fruta e você não pode comer o agrotóxico, se bem que é bem difícil, a gente não quer que nem tenha nenhum. Mas digamos que tem uma pessoa que tem uma exposição maior para um determinado tipo de agrotóxico. Então, de fazer com que ela consiga fazer análise em casa é algo interessante. Que acho que é esse o ponto, né, da discussão do papel em si. Tornar o que a gente consiga dar ferramentas para alguém fazer a própria análise e que ele tomar as próprias decisões para conseguir evitar qualquer tipo de problema de contaminação ou entre outros. Mas agrotóxico é um legal e no laboratório a gente já vem trabalhando e outros grupos de pesquisa que já vem trabalhando também. Legal, muito legal isso de dar para a sociedade uma autonomia maior, né, para fazer. A gente vai chegar lá um dia ainda. Vamos. Eu acho que as perguntas acabaram. Se você quer fazer alguma consideração final, professor? Eu fiquei bastante feliz, obrigado de novo pelo convite. Acho que é bastante legal ver o engajamento, né, das perguntas, são perguntas que foram muito legais, né? Então, acho que assim, a ideia é tentar mostrar numa palestra para vocês algo que mostrasse, despertasse a curiosidade, tornasse vocês mais curiosos por ver que existe uma série de possibilidades de desenvolver sensores, maneiras de detectar moléculas. Isso é importante, né? Principalmente agora, cada vez mais que a gente está recluso, está cada um num lugar diferente, então fazer com que o dispositivo saia do laboratório é algo importante, né? Então, espero ter convencido vocês de que é algo que vale a pena dedicar tempo, né, em pesquisa. E gostei bastante das perguntas, eu fiquei bastante feliz com o convite, agradeço vocês de novo pela possibilidade. Obrigado, professor. A gente agradece pela palestra, inclusive, quando o senhor falou de papel com eletroquímica, eu, por exemplo, fiquei, como assim? E aí você foi explicando e eu achei, nossa, que legal, tem tudo a ver. Mas, obrigado. Nada. Acho que agora a gente vai para o sorteio. Se o senhor quiser sair, você pode sair, pode ficar, mas aí agora a gente vai para o sorteio dos livros e passo a palavra